Iremos falar sobre os 17 arquivos de riqueza lá do livro Os Segredos da Mente Milionária, do autor T. Harv Eker. Mas antes de mais nada, eu quero que você entenda o que é um arquivo de riqueza. Arquivo, no sentido do livro, o qual ele está falando ali naquele contexto do livro, nada mais é do que formas de pensar, padrões mentais, modelos mentais. Logo, arquivos de riqueza significa formas de pensar em relação ao dinheiro, modelos mentais que os ricos têm em relação à riqueza. Então, arquivo mental é isso, são modelos mentais. O arquivo mental ou o modelo mental de número 1, que é crie sua própria realidade. Esse é o primeiro modelo mental que você precisa adquirir e que você precisa absorver na sua mente. As pessoas pobres, elas deixam a vida levar. Elas acreditam que as coisas em sua vida vão acontecer naturalmente. O que tiver que ser, será. Se Deus quiser me abençoar, Deus vai me abençoar, independente do que aconteça. E o que acontece? Essas pessoas continuam em uma vida de pobreza, em uma vida de miséria. Por quê? Porque elas têm esse modelo mental, um modelo mental de ficar sentada, de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Os ricos não. Os ricos, eles têm um modelo mental de eu crio a minha própria realidade, eu crio a vida que eu quero. Então, eles não ficam sentados esperando que as coisas aconteçam, não. Eles fazem as coisas acontecerem, eles colocam pressão, eles vão para cima, eles vão para o tudo ou nada. Então esse é o modelo mental de riqueza, número 1, que você precisa implantar na sua cabeça. Você precisa começar a pensar dessa forma: eu crio a minha própria oportunidade. Os pobres, eles pensam o seguinte: eu dependo do governo para prosperar, eu dependo disso, daquilo. Não, você depende de você mesmo. O seu maior recurso está dentro de você. Você tem todos os recursos necessários para atingir os seus objetivos. Esses recursos estão dentro de você, começando pela sua forma de pensar. E o arquivo mental de número 2 é: entre no jogo do dinheiro para ganhar. Os pobres, eles entram no jogo do dinheiro para não perder. Os ricos não. As pessoas que têm a mentalidade, o modelo mental de ganhar, eles entram no jogo do dinheiro para ganhar e não para perder, para não perder. Como assim? Não perder significa, para ficar um negócio mais simples de você entender, pagar a conta. A maioria dos pobres, eles pensam o seguinte: eu trabalhando e conseguindo pagar as minhas contas, eu já estou feliz, eu já estou muito satisfeito. Você conhece ou não conhece alguém assim? Com certeza você conhece muitas pessoas assim, que apenas conseguindo pagar suas contas, ela já está feliz, ela já está satisfeita, ou seja, ela está jogando o jogo de não perder. Por quê? Porque pagar conta significa não se endividar, não perder dinheiro. E não tem nada de errado com isso. O problema é que se você estiver nesse jogo de não perder, de apenas pagar conta, você nunca vai enriquecer. Então, no jogo do dinheiro, você precisa entrar para ganhar, para fazer dinheiro, para enriquecer, para multiplicar patrimônio, e não para não perder. Então, se você quer enriquecer, você tem que eliminar da sua cabeça esse modelo de pensamento de apenas pagar a conta. E você tem que instalar na sua cabeça o modelo mental de ganhar, de multiplicar, de fazer mais
dinheiro. O modelo mental de riqueza de número 3 é: comprometa-se com a riqueza. A maioria das pessoas, elas não estão comprometidas de fato com a riqueza. É por isso que elas permanecem pobres. As pessoas que hoje são ricas, as pessoas que hoje são prósperas, as pessoas que hoje são muito bem-sucedidas, é por conta de uma razão. É porque lá atrás, quando elas estavam iniciando, quando elas ainda não tinham condições financeiras, elas não tinham dinheiro, elas se comprometeram a mudar de vida. Elas deram sangue, suor, dedicação, deram a vida delas em prol a esse objetivo. Elas se sacrificaram, elas de fato se comprometeram em mudar de vida, em se tornarem pessoas bem-sucedidas, pessoas prósperas. Então você precisa ter esse comprometimento. Os pobres, eles não se comprometem com nada. Os ricos, quem tem essa mentalidade de riqueza, são comprometidos. Eles colocam uma coisa na cabeça, eles vão até o final. Eles perseguem aquilo até alcançarem. Eu vou dar um exemplo. A maioria das pessoas falam que querem enriquecer, que querem prosperar. Todo mundo. Quem vai falar que não? Todo mundo. Se você perguntar, vão dizer que querem ficar ricas, querem prosperar, querem ser bem-sucedidas, mas elas estão mentindo. Por quê? Porque a boca delas fala uma coisa, mas o comportamento delas é totalmente incongruente com o que elas estão falando. Ou seja, é igual, vou dar um exemplo mais simples, é igual a pessoa que pesa 200 quilos e ela fala que quer emagrecer. Não, eu quero muito emagrecer. Ela fala com convicção. Porém, ela é uma pessoa sedentária, ela se alimenta mal, de forma desregrada, ela não faz exercício físico, ela não procura um profissional. Então ela não quer emagrecer. Ela está falando isso da boca para fora. Se você quer saber se alguém está falando a verdade ou não, observe não o que ela fala, observe o comportamento dela, aquilo que ela faz todo santo dia, repetidamente, aquilo que ela faz no dia a dia dela, os hábitos dela. Então, a maioria das pessoas até falam que querem enriquecer, mas elas não estão dispostas a se sacrificar, a derramar lágrima, suor, sangue. Não estão dispostas a se sacrificar, a investir, a poupar. Logo, elas estão mentindo. Elas não estão de fato comprometidas com a riqueza. Logo, elas vão continuar vivendo uma vida de pobreza. Então eu espero que você adote esse modelo mental de riqueza, o modelo mental do comprometimento. Se você pensa em um dia se tornar rico, você precisa desde agora se comprometer, estar comprometido. O arquivo mental ou modelo mental de número 4 é: pense grande. As pessoas que hoje são ricas, são bem-sucedidas, elas não são por acaso. Elas são o que são hoje porque lá atrás elas pensaram grande. Já parou para imaginar se o Steve Jobs, lá na garagem onde ele começou, ele tivesse pensado pequeno? Ele teria continuado naquela merda daquela garagem. A Apple se tornou o que é hoje, uma empresa que vale trilhões, porque um cara lá atrás pensou grande. Pensar grande não significa necessariamente que você tem que começar grande, não. Você não precisa iniciar um negócio com muito dinheiro, algo grande, espetacular, não. O próprio Steve Jobs, ele começou, como eu já falei, em uma garagem. Então pensar grande não significa começar grande. Você começa com o que você tem em mãos. Você começa de acordo com a sua atual realidade, com aquilo que você pode. Porém, você começa pequeno, na sua condição, mas visando lá na frente, visando o futuro, pensando grande.
Por exemplo, se você é um empreendedor, não tem problema nenhum você começar a empreender vendendo picolé ou vendendo, sei lá, brigadeiro na rua. Não tem problema nenhum, desde que você pense grande. Você não pode transformar vender brigadeiro ou picolé ou qualquer outra coisa na rua em uma carreira, porque senão vai acontecer o que acontece muito. Você vai acabar vendo aqueles caras com 70, 80 anos de idade que não construíram nada da vida e estão lá empurrando no sol quente um carrinho de picolé. E essa pessoa vai ser você. Essa pessoa que hoje você vê nos outros vai ser você. Porque elas transformaram o que elas estavam fazendo em uma carreira. Elas pensaram pequeno a vida inteira. Por isso não saíram daquela função. Então não tem problema nenhum em você começar pequeno, desde que você pense grande. Você tem que colocar um prazo em que você vai ficar fazendo isso. E nesse prazo você vai começar a juntar dinheiro para sair disso e ir para outra coisa. Imagina o seguinte, que o sucesso é como se fosse uma escada. Imagine se você está vendendo alguma coisa na rua, picolé, brigadeiro, qualquer coisa. Imagina que isso é apenas o primeiro degrau de uma escada. Ou seja, é um degrau importante, mas é só o primeiro. Você não pode permanecer ali para sempre. Você permanece nesse degrau por um tempo, junta um dinheiro e aí vai para o segundo degrau. Esse segundo degrau, você continua se dedicando, junta outro dinheiro e vai para outro terceiro degrau. E assim sucessivamente, até chegar no teu objetivo. Então você precisa pensar grande. Se você quiser atingir o topo. Se você quiser um dia ser rico, você precisa pensar grande, pensar fora da caixa. E por que eu falo que pensar grande não tem nada a ver com começar grande? Porque tem muita gente que começa um negócio já colocando muito dinheiro. Um negócio é muito grande, porém ela tem uma mentalidade pequena e ela se comporta de forma pequena e daqui a pouco a empresa quebra, vai à falência. Por quê? Porque a empresa é grande, mas a mente dela é pequena. O teu dinheiro sempre vai ser equivalente à sua mentalidade. Ou seja, se a sua mentalidade é pequena, a sua empresa é grande, a sua empresa vai começar a ter prejuízo, até ela quebrar e ficar equivalente à sua mentalidade pequena. Agora, se você tem uma mentalidade grande, você pode estar começando um negócio agora, do zero, pequeno, pouco investimento, mas com o passar do tempo, esse negócio vai crescendo, vai dando lucro, vai prosperando, até se alinhar com a sua forma de pensar. Então, pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, pense grande. E o modelo mental de número 5 é: foque nas oportunidades. A maioria dos pobres, eles estão focando sempre nos problemas, nas coisas ruins. Os ricos não. Os ricos, eles sempre estão à procura de novas oportunidades. E aonde essas oportunidades estão? Estão por trás de um problema. Por isso que você não pode focar no problema e nem fugir dele. Você tem que focar no que está por trás do problema. Imagina que o problema é como se fosse uma maçã. Se você pega a faca, parte a maçã no meio, ela abre, você vai ver o quê? As sementes. Quando você faz isso com o problema, é a mesma coisa. Quando você ao invés de ficar só contemplando, olhando e assustado, com medo do problema, quando você pega ele, parte ele ao meio, você vai se deparar com sementes de oportunidade que você precisa aproveitar. Deixa eu te contar aqui uma história que eu escutei certa vez e eu nunca mais esqueci. Certa vez, um homem perguntou ao fogo: Fogo, como eu faço para te encontrar?
E o fogo respondeu: é muito fácil, é só pegar duas pedras, bater elas entre si e eu apareço. E aí ele perguntou depois para a água: água, como eu faço para te encontrar? E a água respondeu: é muito fácil, é só começar a cavar, 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 e depois de vários metros cavando, eu vou aparecer. E aí depois ele perguntou para o vento: vento, como eu faço para te encontrar? E o vento respondeu: é muito simples, é só abanar de um lado para o outro, começa a abanar e eu apareço. Em seguida, ele pergunta para a oportunidade: oportunidade, como eu faço para te encontrar? E a oportunidade respondeu: eu estou passando. Ou seja, você não me encontra, é agora ou nunca mais, eu estou passando. Então você precisa aproveitar as oportunidades que passam bem diante dos teus olhos. Eu garanto a você que se você é uma pessoa cheia de problemas, tem um monte de oportunidade por detrás desses problemas que estão passando bem diante dos seus olhos e você não está vendo e não está aproveitando. Então, se você quer enriquecer, você precisa adotar esse modelo mental de riqueza de aproveitar as oportunidades e focar nas oportunidades. O modelo mental de número 6 é: admire pessoas ricas. Se você odeia pessoas ricas, acredita que elas são ricas porque são desonestas, passaram a perna em alguém, trapacearam, se você acredita que elas são mais e por isso você odeia elas, tem rancor, inveja ou algo do tipo, pode ficar tranquilo, você nunca será rico. Por quê? Porque enquanto você tiver esse modelo mental, essa forma de pensar em relação aos ricos, você inconscientemente vai estar afastando essas pessoas de você e afastando de você o que elas falam, o que elas fazem. Logo, você não vai ter o resultado delas. Agora, quando você muda o seu modelo mental, a sua forma de pensar, e você começa a admirar essas pessoas, as pessoas ricas, bem-sucedidas, o que é que acontece? Quando você admira alguém, você procura escutar ela, você procura parecer, se tornar parecida com ela, você procura fazer o que ela faz. Então, se você começa a admirar as pessoas ricas e bem-sucedidas, você vai começar a escutar o que elas falam, a pensar igual elas pensam, a se comportar igual elas se comportam, a fazer o que elas fazem e logo você terá os resultados financeiros que elas têm. É o que você terá na sua vida. Então, esse é o modelo mental de riqueza de número 6. Aprenda a admirar as pessoas ricas se você quiser um dia ser rico e bem-sucedido. O modelo mental de número 7 é: procure a companhia de pessoas ricas. Por que isso é tão importante? Porque você é resultado do seu ambiente. Você é fruto do meio. Se você está cercado de pessoas pobres, você se tornará cada dia mais pobre. Agora, se você começa a frequentar ambientes de pessoas ricas, de pessoas bem-sucedidas, a sua chance de se tornar rico, bem-sucedido, ela aumenta consideravelmente. Por quê? Porque quando você passa a conviver com pessoas ricas, você se torna parecido com elas. Você começa a pensar igual elas, falar, se comportar igual elas e, consequentemente, você vai passar a começar a ter os mesmos resultados financeiros que elas têm. Então, o vídeo de hoje é um convite para você mudar a sua forma de pensar e adotar, instalar na sua cabeça esse modelo mental. Procure companhia de pessoas ricas. Por quê? Pessoas pobres, elas
sempre estão falando de coisas ou principalmente de outras pessoas. Estão sempre fofocando e isso suga toda a sua energia e te impede de prosperar. Pessoas ricas não. Pessoas ricas, na roda delas, elas sempre estão falando sobre negócios, sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre assuntos que vão agregar na sua vida e te puxar para cima. Já pessoas pobres, elas estão em uma frequência onde irão sempre te puxar para baixo. O ambiente é como se fosse um imã. Aqui é o ambiente de riqueza, aqui o ambiente de pobreza. Se você convive nesse ambiente, você será puxado sempre para baixo. Se você sai desse ambiente, começa a conviver nesse ambiente aqui, você será puxado como um imã para cima, financeiramente falando. E o modelo mental de número 8 é autopromoção. Isso mesmo, aprenda a se autopromover. No Brasil, é como se fosse um pecado, um crime, você se autopromover. Por quê? Porque quando você começa a se autopromover aqui no Brasil, você é chamado de arrogante. Ah, esse cara é muito arrogante, é muito metido, é muito soberbo. Quando você vai para países europeus, por exemplo, a mentalidade deles é totalmente diferente. Lá eles não têm problema nenhum em falar, eu sou bom no que eu faço, eu sou excelente naquilo que eu faço, não tem ninguém melhor do que eu. Eles não têm problema nenhum com isso, em se autopromover. É por isso que eles são prósperos, ricos. Enquanto no Brasil, as pessoas, por conta disso, dessa mentalidade de pobreza, a maioria das pessoas são pobres, porque é como se fosse um pecado. A autopromoção nada mais é do que você ressaltar as suas qualidades. Todo mundo tem defeitos, sim, mas todo mundo tem qualidades. E você precisa se autopromover, falar para o mundo inteiro dessas suas qualidades. Quer ver? Experimente elogiar uma pessoa pobre. A maioria das pessoas que tem uma mentalidade de pobreza, se você elogiar elas, nossa, você é muito bom fazendo isso, ela vai dar uma desculpa. Não sou tão bom assim. Não, isso aqui é fácil. Não, eu sou bom, mas por conta disso, por conta daquilo. Ela tem uma dificuldade imensa de reconhecer, de aceitar o elogio e de dizer, realmente, eu sou muito bom, eu sou fera nisso aqui. O rico, ele não tem essa dificuldade. Se você pega um rico, um cara aí que é muito bom em venda e que é rico, e você diz para ele, você é um mestre na arte de vender. Ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai olhar para você, vai balançar a cabeça e vai dizer, eu sei que eu sou um mestre na arte de vender. Eu lembro que um dia, não vou lembrar aqui qual foi o elogio, mas elogiaram o Eike Batista, uma repórter, disse que ele era... Eu não me lembro agora qual foi o elogio, se ela disse que ele era muito inteligente ou muito bom no que fazia, não sei. Eu só sei que ele respondeu, sabe o que é? Eu sei que eu sou bom mesmo. E por isso que ele se tornou o que se tornou. Na época, ele era o 8º homem mais rico do mundo. E, em primeiro lugar, como homem mais no ranking, entre os homens mais ricos do Brasil, ele estava em primeiro lugar. Então, você precisa começar a se autopromover. A autopromoção não é arrogância, não é falta de humildade, nada disso que colocaram na sua cabeça. A autopromoção é um modelo mental de riqueza. Se você quiser se tornar rico, acessar a riqueza, você precisa começar a se autopromover. Não adianta você ser bom. Você tem que falar para todo mundo ao seu redor o quanto você é bom naquilo que você faz, ok? O modelo mental de número 9 é: seja maior do que os seus problemas. A maioria dos pobres, eles se consideram menor do que os seus problemas. É por isso que eles são engolidos pelos seus problemas. As pessoas ricas, elas se consideram maior do que os seus problemas. É por isso que elas conseguem vencer, superar os seus problemas, as dificuldades e prosperar.
na vida. Imagina o seguinte, a maioria das pessoas pobres, elas se enxergam como uma formiga e elas enxergam o problema como um elefante. Imagina uma formiga de um lado, um elefante de outro lado. É totalmente injusto. Percebe que a formiga não tem a menor chance de vencer um elefante? E por pensar dessa forma, a maioria dos pobres são vencidos pelos seus problemas, porque elas se colocam na posição de formiga e elas dão ao problema dela a posição, o poder de serem elefantes. Então você precisa inverter isso. Você precisa inverter essa sua forma de pensar, mudar esse seu modelo mental. E você precisa, a partir de hoje, se ver, se comportar como um elefante. E você precisa olhar para o problema como se fosse uma formiguinha. Ou seja, que efeito tem uma formiga sobre o elefante? Pois é, se você pensar que você é o elefante e o problema, por maior que seja, você diminuir ele e pensar que ele é uma formiga, ele não vai ter efeito nenhum sobre você. E o arquivo mental ou o modelo mental de riqueza de número 10 é: seja recebedor. A maioria das pessoas, se você der um presente para elas, sabe o que elas vão dizer? Não precisava. Não precisava ter feito isso, ter se importado comigo. Elas não são recebedoras. Elas não têm um coração aberto para receber. O rico não. O rico, você pode dar um presente para ele e ele vai receber. Não importa o valor do presente, ele vai receber. O pobre não. O pobre, se você der um presente, quanto mais caro for o presente, mais ele vai se trancar para receber aquilo. Não precisava, você gastou tudo isso, não precisava. Então, você precisa aprender a ser uma pessoa recebedora. Se você não tem o coração aberto para receber, você nunca vai receber. Percebe? Deus nunca vai lhe dar algo se você não estiver disposto a receber. Se você for uma pessoa ingrata, a maioria das pessoas que tem o coração fechado para receber, elas são pessoas muito ingratas. Elas não valorizam nada. Então, mantenha o seu coração aberto para receber. E quanto mais você tiver o coração aberto para receber, mais Deus vai lhe dar, mais coisas boas irão acontecer na sua vida. O arquivo mental ou modelo mental de número 11 é o seguinte: prefira ser remunerado pelos seus resultados. Esse é o modelo mental de número 11. As pessoas pobres, elas preferem vender a sua hora. Elas preferem ser remuneradas pela sua hora. Então elas vendem a sua hora, 8 horas por dia ali, durante 30 dias, e no final do mês recebem a sua remuneração por conta daquelas horas trabalhadas. Só tem um problema nisso aí. As horas, elas são limitadas. Existe um teto. Todo mundo só tem 24 horas por dia. Você não consegue ultrapassar esse teto. Então, quando você começa a vender a sua hora, vai chegar um momento em que você não vai ter mais horas para vender. Por mais que você trabalhe, mas não vai ter mais horas para vender. Todo o seu espaço de tempo durante o dia ali vai estar comprometido. Logo, você vai encostar ali em um teto e não vai conseguir romper essa barreira, romper esse limite. Por isso que a maioria das pessoas pobres, elas permanecem pobres pelo resto da vida, porque elas bateram no limite. Por quê? Porque elas estão vendendo a hora delas, elas estão sendo remuneradas pela hora. O rico não. O rico, ele tem uma mentalidade de ser remunerado pelo resultado dele. Ou seja, na cabeça do rico,
ele pensa assim: quanto mais resultados eu der, mais eu recebo. Logo, não existe um teto, não existe um limite, não existe limite para resultado. Imagine que você é um vendedor, você trabalha vendendo, seja que produto for, você vende para você mesmo. Você está sendo remunerado pelos seus resultados. Por quê? No dia que você for vender e você não fizer nenhuma venda, 0 vendas, você vai receber 0 reais. No dia que você fizer 10 vendas, você vai receber ali X reais. Depende do valor do produto que você está vendendo. Porém, não tem limite. Você pode vender em um dia 0, não vender nada, mas você pode vender 10 unidades desse produto, 100, 1000, 1 milhão. Então, se você vende um produto para você mesmo, você está empreendendo e você está sendo remunerado pelos seus resultados, ou seja, só depende de você. Percebe que se você trabalha em uma empresa vendendo a sua hora, independente do quanto você faça, o quanto você se dedique, no final do mês você vai receber um valor limitado, um valor fixo. É um limite, é um teto. Não tem como aquele valor aumentar. Agora, se você vende um produto, então depende de você. Se você vende um produto, não tem um teto. Você quem faz a sua própria renda, seu próprio salário. Você que vai decidir quanto você quer ganhar. Só depende de você, da sua dedicação. Então essa é a mentalidade das pessoas ricas. O arquivo mental ou o modelo mental de número 12 é: eu posso ter riqueza e felicidade. Eu posso ter as duas coisas. Eu não preciso escolher entre uma delas. A maioria das pessoas pobres, elas falam o seguinte: esse é o modelo mental delas. Que adianta ter riqueza, dinheiro e não ter felicidade? Ora, mas e quem diz que você precisa escolher um? Você pode ter os dois. Esse é o modelo mental de riqueza. Eu posso ter os dois. Eu posso ter dinheiro e eu posso ter felicidade. É a mesma coisa de dizer assim: o que é mais importante? Os pés, as pernas ou os braços? Os dois. O que é mais importante? Os olhos ou os ouvidos? Os dois. Cada um tem a sua função. Você não precisa escolher entre uma perna e um braço, entre enxergar ou ouvir. Não, você pode ter tudo isso que Deus lhe deu. Então, quando se trata de dinheiro, é a mesma coisa. Você pode ter dinheiro e felicidade. Você pode ter dinheiro e Deus. Uma coisa não anula a outra. Então eu espero que você adote esse modelo mental e entenda que uma coisa não anula a outra. Você pode ter dinheiro, felicidade, Deus, tudo isso ao mesmo tempo. Hoje vamos falar sobre o modelo mental de riqueza de número 13. E esse modelo mental diz o seguinte: foque no patrimônio líquido, ou seja, renda passiva. Não adianta você querer focar na sua renda ativa. Por quê? Não é isso que vai te tornar rico. O que vai te tornar rico, multiplicar o seu dinheiro, é a renda passiva. Qual a diferença? Eu vou dar aqui um exemplo. Se você, vamos supor que você vende um produto e você tem a sua renda mensal que você faz, que advém da venda desses produtos. Ou você trabalha para alguém, uma empresa, você é CLT. Então, essa sua renda que você tem mensal, seja você vendendo algo para você mesmo, seja sendo empreendedor ou sendo CLT, isso é uma renda ativa. Por quê? Porque é uma renda que você tem todo mês, se você trabalhar. No mês que você não for trabalhar, se for CLT, você é demitido. E se você trabalha para você mesmo, vende para você mesmo, se no mês que você parar, der uma pausa e não vender nada,
logo você não vai ganhar nada. E você precisa todo dia estar vendendo, para no final do mês ter aquela renda acumulada dos 30 dias de venda. Então, a renda ativa é essa, é um dinheiro que você tem todo dia, toda semana ou todo mês, que advém do seu suor, do seu trabalho. A renda passiva é diferente. Imagina que você tenha várias casas de aluguel. Independente do que você esteja fazendo, todo mês você vai ter aquela renda. Você vai ter os seus inquilinos lhe pagando. E se o inquilino sair, vem outro no lugar dele, aluga a casa e continua esse processo. Todo mês você recebendo aquele valor, aquela renda, independente do que você esteja fazendo. Você pode estar doente, em uma cama, em um hospital, você pode estar na sua casa, dormindo, deitado no sofá, assistindo Netflix, não importa. Você pode estar viajando na praia, não importa. Independente do que você esteja fazendo, todo mês você vai receber essa renda, sem precisar fazer nada, sem precisar trabalhar. Então, essa é a renda passiva. É uma renda que você recebe todo mês, de forma passiva, sem precisar fazer nada. Já a renda ativa, ela advém do seu salário ou das suas vendas, ou seja, você recebe essa renda todo mês ali, porém você precisa ter feito algo, você precisa trabalhar para ter essa renda. Então, a longo prazo, o que vai te enriquecer não é a renda ativa, é a renda passiva. Tem uma frase que, agora eu esqueci de quem ela é, que uma vez eu escutei e nunca mais esqueci, que diz assim: se você, preste muita atenção nessa frase, se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro dormindo, você vai morrer trabalhando. Ou seja, você precisa construir uma renda passiva, uma renda que não dependa de você estar lá. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e todo mês tem dinheiro entrando na sua conta. Essa é a mentalidade próspera, a mentalidade de riqueza. O pobre, ele pensa o contrário: não, eu tenho que trabalhar e fazer mais dinheiro. Não, não. Você tem que construir uma renda passiva para não precisar trabalhar. E aí o dinheiro que vai trabalhar por você. O modelo mental de riqueza de número 14 diz o seguinte: administre bem o seu dinheiro. Esse é o modelo mental de número 14. Administre bem o seu dinheiro. A maioria das pessoas, elas não sabem administrar o próprio dinheiro. Elas saem gastando de forma burra, de forma aleatória, se endividando. E elas empobrecem a cada dia por conta disso, por conta de não saberem lidar com o dinheiro. O dinheiro entra na vida delas e daqui a pouco sai. Com a mesma velocidade que entrou, ele vai embora, porque a pessoa não sabe administrar esse dinheiro. E essas pessoas, elas não têm a preocupação em aprender a administrar o dinheiro. Assim são a maioria das pessoas pobres. Elas nunca assistiram uma palestra sobre finanças, nunca leram um livro sobre educação financeira. Os ricos são diferentes. Os ricos, quanto mais dinheiro eles têm, mais eles estudam e se dedicam para aprender como lidar com o dinheiro. Eles sempre estão lendo livros sobre finanças, educação financeira, estão participando de palestras, estão aprendendo. Eles muitas das vezes contratam profissionais para ajudar eles nesse manuseio dos recursos financeiros. Então você precisa ter essa mentalidade, você precisa adotar essa mentalidade de administrar o seu dinheiro. Se você recebe hoje R$100 e você gasta os 100 ou mais se endividando, você está ficando mais pobre. Se todo dia você recebe 100 e gasta 100 ou mais, e essa é a realidade da maioria das pessoas, você está cada dia ficando mais pobre. Agora, se você sabe administrar o seu dinheiro, você recebe todo dia 100
Mas você não gasta os 100, você gasta 50. Os outros 50 você poupa, ou você guarda 70, poupa 30. Esses 30 lá na frente você investe, vai multiplicando. Se você sabe administrar o seu dinheiro, então o seu dinheiro ele vai se multiplicar. E sim, a boa administração faz o seu dinheiro crescer e leva você até a riqueza, leva você até a prosperidade. O dinheiro sempre vai correr para a mão das pessoas que sabem administrá-lo. Uma vez eu escutei, foi um estudo que fizeram há um tempo atrás, que dizia mais ou menos o seguinte: se alguém pegasse todo o dinheiro do mundo e repartisse entre todas as pessoas que existem no mundo de forma igualitária, em poucos anos, se eu não me engano 2 anos ou 5 anos, o dinheiro voltaria para as mãos das mesmas pessoas que detêm eles hoje. Ou seja, os caras que são os mais ricos do mundo hoje. Se pegasse todo o dinheiro deles, de todo mundo, distribuísse para todo mundo de forma igual, daqui a 2 ou 5 anos, se eu não me engano, o dinheiro voltaria para a mão dessas mesmas pessoas, que hoje são as mais ricas, as mais prósperas. Por quê? Porque elas sabem lidar com o dinheiro, elas conhecem as regras desse jogo e elas dominaram esse jogo. Elas são especialistas no jogo do dinheiro. Então o dinheiro sempre vai parar no bolso das pessoas que cuidam bem dele e que sabem administrá-lo. O modelo mental de riqueza de número 15. Coloque seu dinheiro para dar duro para você. Ou seja, você precisa investir o seu dinheiro. Já ouviu falar na corrida dos ratos? Essa expressão é muito usada. Corrida dos ratos nada mais é do que, na verdade, corrida dos ratos representa aquelas pessoas que trabalham para receber dinheiro, para pagar conta, aí ficam sem dinheiro, aí tem que continuar trabalhando para no final do mês receber o dinheiro, para poder pagar conta, para voltar a trabalhar e assim sucessivamente. Essa é a corrida dos ratos. É aquele rato de laboratório que fica correndo ali naquela esteira e não sai do lugar. Ele se cansa, dá uma pausa, toma água, daqui a pouco volta, continua se dedicando, se dedica, corre. Quanto mais ele corre, mais ele se cansa, se desmotiva e ele não sai do lugar. Só existe uma maneira, um jeito, uma forma de romper essa corrida dos ratos, de sair de dentro dessa corrida. Ao invés de você trabalhar para ter dinheiro, para pagar conta, para ficar sem dinheiro e voltar a trabalhar, você vai fazer o contrário. Você vai investir o seu dinheiro, nem que no começo seja pouco investimento, mas você vai começar a investir o seu dinheiro. Por quê? Porque assim você está começando a colocar o dinheiro para trabalhar por você. Quando você investe, não importa a quantidade, você está colocando o dinheiro para trabalhar por você. E à medida que o tempo vai passando, você vai aumentando o seu investimento. Ou seja, você começa com pouco dinheiro, trabalhando para você. Aquele pouco dinheiro vai trazer mais um pouco. Agora você já tem um valor maior e você vai reinvestir, colocar ele de novo para trabalhar para você. E assim sucessivamente. Vai chegar um momento que vai ter muito dinheiro investido, ou seja, você vai ter muito dinheiro trabalhando por você e fazendo muito mais dinheiro. Aí vai chegar um momento que você vai sair dessa maldita corrida, vai ficar só sentado de boa e não vai precisar mais trabalhar para pagar conta, nada disso. Por quê? Porque o seu dinheiro está trabalhando por você, está girando, está se multiplicando e você está usando os dividendos que você recebe, os dividendos, os lucros desse seu investimento para conseguir pagar as contas, para conseguir realizar os teus sonhos, para conseguir viver e não apenas sobreviver. Modelo mental de riqueza de número 16. O modelo de número
17 diz o seguinte: aprenda a se aprimorar o tempo todo. Tem uma frase que eu gosto que diz assim: quem não olha para frente acaba ficando para trás. Sabe por quê? A maioria das pessoas pobres, elas continuam cada dia mais pobres porque elas não olham para frente. Elas estão toda hora olhando para trás. Elas não se modernizam, elas não abrem a mente, elas não avançam, elas não estão buscando crescer, aprender, se desenvolver. Então elas sempre estão 10.000 passos atrás das pessoas prósperas. As pessoas prósperas, ricas, bem-sucedidas, elas são isso porque elas estão na frente, enquanto as pessoas pobres estão 10.000 passos lá atrás. Por quê? Porque não tem conhecimento, não buscaram aprender, se desenvolver. As pessoas ricas sempre estão lendo um livro, fazendo um curso, se desenvolvendo, assistindo palestra. As pessoas pobres não, elas não gostam de ler, não gostam de aprender, não gostam de assistir palestra, ficam o dia inteiro assistindo pegadinha, vídeo de dancinha e permanecem na vida que tem, uma vida de merda, uma vida de miséria. Então eu espero que você adote esse modelo mental de riqueza para a sua vida. E você comece a partir de hoje a se aprimorar, a se desenvolver. O que mais tem aqui no YouTube são vídeos gratuitos sobre finanças. Aqui no meu canal tem um monte de vídeo aqui sobre finanças, educação financeira, prosperidade. Então o tempo que você passa na rede social, vendo dancinha, vendo vídeo de humor, comédia, palhaçada, dedique parte desse tempo para aprender, assistir meus vídeos aqui, estudar e principalmente pegar uma coisa que eu falo aqui, outra coisa que eu falei no outro vídeo e começar a praticar, começar a agir, colocar em ação, porque é a ação que vai trazer o resultado. Mas para você ter uma ação, você precisa ter o conhecimento. Por isso que eu estou falando sobre aprimoração, sobre se desenvolver. Para você agir, você precisa primeiro, vou sentar aqui, vou assistir um vídeo aqui, vou aprender, vou ler um livro, vou aprender, vou escutar uma palestra aqui, vou aprender. Aí sim, eu pego uma coisa que eu aprendi, junto com outra coisa e coloco em prática. Só assim, através da ação, é que você terá resultados. Então, eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.